Boa noite, pessoal, tudo bem? Seguimos para mais uma aula de metodologia científica, EAD, né? Mas a aula de hoje, que é referente à semana, então, do dia 11, tá? Aula de metodologia científica. Essa aula é sobre a norma da BNT, tá? Então, alguns alunos têm me perguntado alguns detalhes sobre formatação de quadros, de tabelas, de como que faz distanciamentos entre parágrafos. Apesar de eu ter passado para vocês, né, no sistema Mateus, aquela apostila de normalização de trabalhos acadêmicos, né, ela é uma apostila simplificada, né. Também, mas ela apresenta vários dos elementos do método, da forma de elaboração de trabalhos acadêmicos utilizando a norma da BNT, tá certo? E também eu disponibilizei para vocês o modelo, né, que a gente usa na instituição para fazer os trabalhos acadêmicos dentro da norma. Então, o modelo de PI, né, que é o mesmo modelo que pode ser utilizado para fazer TCC, para fazer relatórios, para fazer qualquer trabalho acadêmico, né, que o professor requeira que esteja dentro das normas técnicas, beleza, pessoal? E daí eu vou disponibilizar para vocês, então, lá no sistema também, essa aula, tá? Então, é uma aula em slides da própria ABNT. Então, essa aula me foi disponibilizada, tá? É da professora Vilma Machado. Ela faz parte da Associação de Normas Brasileiras, né? De normas técnicas com relação às normativas para de trabalhos acadêmicos, né? E ela deu um curso em que ela explica, né, em pormenores, mais detalhadamente, a normativa e todos os aspectos que englobam uma elaboração de trabalhos técnicos utilizando a norma da BNT, tá, pessoal? Então, assim, lembra que lá no começo da aula de metodologia eu falei para vocês que, assim, a norma, ela está disponível, né? Então, a norma na íntegra tem que pagar, porque é pela BNT. Mas existem os trechos da norma, né, no Google disponível. Vocês têm acesso à norma na própria instituição, lá na biblioteca da FATEC. Só que, obviamente, que muitas vezes a gente tem dificuldade de interpretar a norma, de procurar na norma, por ser tão técnica. Então, esse material é bem possível que vá auxiliar vocês também a colocarem os trabalhos, os projetos de vocês dentro das normas. Então, por isso que esse conteúdo da aula de hoje é super importante, né, tanto para a aula de metodologia, mas mais até para a aula para a disciplina de projeto integrador, no qual o requisito é que vocês coloquem toda a pesquisa dentro dessa normativa, beleza? Vamos lá. Então, aqui nessa aula, né, nesse conteúdo, eu não vou ficar martelando muito, tá, pessoal? Porque tá bem esmiçadinho aqui no material. Eu já falei para vocês que eu não ia dar aula de normativa, porque isso é super maçante. Eu acho que dá para vocês pegarem o material e conseguirem entender como que faz, né, as adaptações para ficar o trabalho dentro da BNT, tá? Então, esse conteúdo, né, ele abrange a normativa geral, que é a NBR 14724, sobre a apresentação de trabalhos acadêmicos, né? Abrange a normativa 6023, que é aquela que eu já passei para vocês, inclusive dei uma aula, né, como se coloca a lista de referência dentro das normas e como se faz referenciação de textos. Vai abordar também a NBR 10.520, que fala de citações, das quais também eu já comentei com vocês aula passada, na aula de referências bibliográficas, certo? Então, aquilo é o que vocês precisam saber, mas aqui você tem mais exemplos, você tem mais modelos também para poder utilizar. E a gente também tem aqui nesse conteúdo a NBR 6027, que trata-se de como colocar um sumário, né, dentro da normativa, ok, pessoal? Vamos lá. Então, só dar uma pincelada no conteúdo dessa aula, né, dessa normativa.
mas eu vou passar um pouco rápido, obviamente, né, esses slides, mas eu vou colocar lá, então, para vocês no sistema, tá? Aqui é só a programação da aula dela, né, que ela estava ministrando, a professora Vilma. Aqui vocês têm a estrutura de dissertação ou tese, ou seja, gente, isso aqui são os elementos que devem compor um trabalho acadêmico, mas assim, um trabalho acadêmico totalmente é completo, né? Então, esse layout aqui, essa estrutura de trabalho, ela serve para TCCs, que são monografias, para projetos, né? Monografias também, as dissertações de mestrado, teses de doutorado. Então, segue todo esse formato, que é o que vocês já bem me apresentado, né? Quando vocês me enviaram lá o pré-projeto para avaliar. Bom, aqui também tem, né, de uma maneira bem simplificada, né, os elementos que compõem uma estrutura de trabalho, de pesquisa completa, né? Então vejam que assim tem coisas que são obrigatórias, né? Então não importa o tipo de trabalho, é obrigatório. Dentro dos elementos textuais que você apresenta num trabalho de pesquisa, então, capa, folha de rosto, que são apresentações, isso é obrigatório. Então, assim, errata, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, né? As listas, elas são opcionais desde que você não as tenha, né, dentro do trabalho. Mas se você tiver lista, se você tiver figuras, se você tiver quadros, se você tiver alguma imagem dentro do trabalho, obviamente que você vai ter que abrir essa lista, mas elas, de maneira geral, são opcionais, tá? Não é que um professor, por exemplo, quando pedir um trabalho de pesquisa para vocês, ele vai exigir que tenha essas listas, tá? Mas é bom vocês saberem, inclusive eu já estou pedindo também nesse projeto integrador essas listas que vocês vão indicar os elementos de imagens, figuras, né, siglas, que vocês vão colocar no trabalho. Bom, aí aqui, pessoal, a gente tem a apresentação gráfica de como tem que ser o layout do trabalho, sabe? A formatação básica, que é espaçamento entre linhas, espaçamento de margem. Então, isso aqui já tem até as definições padrões do Word para vocês usarem. Inclusive, o modelo que eu disponibilizei está todo dentro desse padrão, né? Então, o alinhamento das margens está exatamente conforme pede a norma, né? Para, obviamente, né, uma impressão utilizando folha, né, A4, ela colocou 44 aqui, mas é A4. Então, a gente tem a apresentação, continuando com a apresentação gráfica, que seja a estrutura descrita do trabalho, né, como que deve estar apresentado. O tipo de letra, então Arial ou Times New Roman também ainda é aceito, né? O tamanho de texto, o tamanho para citações longas, para legenda de figura, legenda de imagens, ok? Opa, aqui o espaçamento entre linhas, né? Então, quando você está escrevendo o trabalho, utilizando o modelo, isso já está dentro do padrão, né? Mas muitas pessoas ainda têm me perguntado algumas coisas nesse sentido. Então, dá uma olhada lá, vê se está tudo bonitinho dentro do padrão, tá? Para vocês entregarem um trabalho legal e já irem se acostumando com isso. Porque não adianta, parece meio chato, parece meio difícil no começo, mas essa padronização é importante, porque ela apresenta a estrutura da pesquisa. Isso é um método científico também, né? Ter o começo, meio e fim da estrutura de um trabalho. Tá? E como ele é apresentado, por estar em um padrão, né, você consegue facilitar comparações entre pesquisas, você tem como pesquisar no sumário o que tem, né, o que aquela pesquisa está abordando, tem um resumo que vai resumir aquele trabalho, para você não precisar ler o trabalho inteiro, caso você use aquilo como referência. Aí, a partir do resumo, você já sabe, não, esse trabalho não aborda o que eu gostaria, então talvez não me sirva, ou esse me sirva. Então, para isso é que servem os elementos textuais, tá? Continuando, aqui, né, então, fala de parágrafos, como que deve ser a paginação, tá bom? Dividindo entre elementos pré-textuais e textuais, que eu já expliquei isso para vocês, né, lá quando a gente ainda estava em aulas presenciais, tá certo?
Gente, isso aqui eu vou passar rápido, porque é coisa assim de formatação mesmo, sabe? Como dividir o trabalho entre as sessões. Então, sessão primária é o capítulo, né? Então, você tem lá o capítulo de desenvolvimento. Então, capítulo 2, desenvolvimento 2.1, é a primeira etapa do desenvolvimento, em que você vai explicar os conceitos do teu tema, tá? Então, você vai abrindo as subseções, né? Então, sessão secundária, tá? E assim, é permitido fazer subdivisões até sessão quaternária. Só que tenta-se evitar muitas subdivisões, né? Porque fica algo maçante, né? Então tentem ser mais coesos e utilizar isso se for estritamente necessário. Claro que até as sessões terciárias é muito bem-vindo, porque realmente você tem que dividir o seu trabalho. Por isso que muitas vezes alguns alunos têm me perguntado, professora, a revisão bibliográfica, eu posso, em vez de colocar capítulo 2, desenvolvimento, eu posso colocar capítulo 2, revisão bibliográfica? Com certeza. Daí o teu capítulo 3 vai ser metodologia. Teu capítulo 4 vai ser resultados e discussões, né, que são as etapas do desenvolvimento de um trabalho. Tá? Então, existe a norma, mas você pode adaptar desde que você siga um padrão, né? Então, daí tem algumas dicas da formatação, né? Então, os indicativos numéricos são alinhados à esquerda, né? Então, como eu estava na imagem anterior, né? Então, aqui, ó, é a esquerda, tal, com a tabulação correta, né? Então, mas essas coisas está tudo meio que automático no Word, né? Você deixa pré-estabelecido ali qual que vai ser o parágrafo, e daí acaba ficando, quando você vai escrevendo, vai padronizando, né? Então, não tem muito segredo, né? Uh, muito bem. Daí aqui são exemplos, né, de capa, vocês já sabem, tem um modelo lá para vocês verem, né, como se faz folha de rosto. Aí aqui, pessoal, mostra todas as partes de um trabalho como se fosse uma tese, né, que é completo, com todos os elementos, inclusive ficha catalográfica, folha de aprovação, tá? Isso geralmente tem nos TCCs, né, TCCs, teses e dissertações, tá? Então, nas monografias, da dedicatória, agradecimentos, e aqueles balãozinhos, pessoal, quando vocês tiverem o material, vocês vão conseguir ver melhor, né? Porque daí dá para aumentar, mas ela dá dicas ali, né? Então, elemento opcional, em letras tamanho 12, então ela vai dando dicas de como que você tem que formatar isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Mas daí tá bem lá explicadinho. Poxa, gente, esse material é para a vida de vocês. Porque vocês vão usar até o final do curso, tá? Então é um material super bom. Então, como que faz um resumo? O que é um resumo, né? O que são ali as palavras-chave ou as tags? O abstract, tá? Por que a gente tem que pôr abstract nos trabalhos científicos, nos trabalhos de pesquisa? Porque às vezes esse trabalho pode virar referência, que é o caso que eu quero que aconteça com vocês. Se o projeto de vocês estiverem bons, eu quero colocar na revista. E se eu for colocar na revista, eu vou colocar o abstract em inglês, porque a revista ela está na internet e todos têm acesso, né? Então tem que estar em inglês para ver que vai que alguém de outro lugar ou alguém que mora aqui que não entende ainda muito nossa língua, que quer pesquisar, tem acesso, tá? Daí vem as listas, como que vocês devem fazer, né? Lista de figuras, mas tem lá o modelo também, vocês têm feito de maneira correta, ok? Daí listas simples, é o sumário, né? Então, sumário alinhado, um sumário coeso, com os capítulos em negrito, tá? Tudo bonitinho, veja lá. Aí, como que você faz o texto? Então, aqui ela vai falar sobre citação, sobre referenciação, sobre paginação, né? Então, olha, tá tudo bem explicadinho aqui nesses balãozinhos, tá, pessoal? Esse material é excelente, excelente. Então, ó, ela explica o que é o ETOL, né? Vocês têm visto que alguns alunos vieram me perguntar, quando tem mais de um autor, como é que eu referencio? Né? Quando é mais de 3 autores, você pode usar alguns artifícios para não ter que ficar escrevendo o nome de todos. Né? Então, aqui está explicando tudo certinho para vocês.
Daí fala sobre citação de legislação, de normativas, tá? Uso de termo estrangeiro. Então, se vocês forem usar inglês, por exemplo, tá? Termos técnicos que não tem como utilizar a tradução, tal, vocês utilizam, mas tem que colocar em itálico, tá? Todos os termos estrangeiros. Aqui, né, fala de como que você pode referenciar quando você tem o mesmo autor com diferentes publicações em anos diferentes, ou até mesmos anos, mas como é o mesmo autor, ele vai aparecer para você poder diferenciar, ele dá dicas de como que você pode fazer, tá? Daí, como você utilizar notas de tradução, material não publicado. Então, nossa, é bem detalhado, tá? É a norma, isso aqui é a norma destrinchada, para vocês terem acesso aí. Como que coloca título, como que você referencia o título das ilustrações, né? Ou seja, a legenda, como que você referencia essas ilustrações no texto, tá certo? Então, aqui, lá, como que vocês adaptam, se vocês pegarem uma ilustração e adaptarem aquela ilustração de alguma fonte, você tem que citar ou referenciar a fonte, né? Porém, dizendo que é uma adaptação e tal, né? Então, aqui tá bem explicadinho. Nossa, pessoal, quem dera eu tivesse isso nas minhas aulas de metodologia, sabe? Porque isso é muito importante. Talvez muitos de vocês não deem bola, tal, mas isso ai, nossa, como eu sofri na faculdade. Eu fui mesmo, assim, conseguir escrever um trabalho massa, assim, total dentro das normas mesmo no TCC, sabe? Então, o semestre, o semestre, meu curso inteiro eu lutei, sabe? Então, é muito mais fácil quando você tem tudo assim explicadinho, tá? Como que você usa notas, né? Então, como que você coloca na legenda a legenda da figura, tá? Então, é bem explicado. As fórmulas, como que você pode colocar as fórmulas, referenciar, citar, né? Colocar lá nas listas. As considerações finais, né? Que seriam as conclusões, tá? E daí as formatações das referências, a gente já teve uma aula disso, mas aqui vai mais coisa aí para vocês, mais exemplos, tá? Para vocês referenciarem. Então, olha aí, daí ela ainda dá mais exemplos, tá? Então, aqui, né, basicamente, que são os elementos essenciais para vocês identificarem uma obra e colocarem dentro do padrão. A gente teve uma aula disso, então acho que aqui é só algo a mais para vocês terem de consulta, para poder consultar, tá? Então, isso é interessante, né? A parte de autoria. Como que dá para colocar? Dá para colocar por extenso abreviado, tanto faz. Aqui está usando abreviado, né? Então, se for usar abreviado, é aquilo que eu falei na aula, padroniza, né? Aí tem mais uma coisa interessante, aqui o próximo. E tem aqueles autores, né? Que é tipo, sei lá, Antônio Campos Filho. Como que eu coloco? Campos Filho, a ponto, ou Antônio, né? Então, é o sobrenome daí o Filhos, porque isso representa que ele é filho de algum Antônio Campos, né? Então, o filho vem aqui junto com o sobrenome, anda junto com o sobrenome, tá? Vamos lá. Quando são autorias institucionais, né? Então, normas, associações, institutos, faculdades, como que você deve referenciar? Então, coloca o nome por extenso, depois você pode colocar abreviado, né? Quando não tem autoria, né? A primeira palavra do título, ou então se for de um site, que é o mais comum, coloca o nome do site. Quando é livro, como que vocês devem fazer? Quando tem um capítulo de livro especificado, né? Ou seja, vocês utilizaram um capítulo de livro e daí querem especificar como que faz. Como que faz referência bibliográfica de artigo científico, de trabalho acadêmico, tá? Quando não tem local, ou não tem editora, ou não tem data, como que faz, como que põe, né? Então tem alguns artifícios aqui para você colocar, tipo, por exemplo, aqui foi Curitiba, a instituição UTFPR que fez a impressão, né? E a editoração, e 2016. Não tem local, então coloca SL. Não tem data, SD,
né, que aqui não tem. Mas, não tenho a editora SN, que daí não tem editora. Sem data é SD, tá? Aham. Então, ó, apêndice, tá? Que eu não expliquei para vocês, mas aqui tá bem explicadinho, né? O que que é um apêndice. Então, o apêndice é como se fosse um anexo do trabalho, porém é algo que não faz exatamente parte do trabalho, mas é interessante que as pessoas vejam, muitas vezes. Por exemplo, digamos que você vai fazer um trabalho experimental e você precisa ter materiais, né? Precisa comprar esses materiais. Digamos, você está, sei lá, montando um dispositivo eletrônico no teu projeto. E você faz uma pesquisa de preço, você vê a questão de tamanhos de peça e tudo mais. Então, às vezes isso é uma informação interessante, mas não é tão necessária dentro do trabalho. Então, você pode colocar isso como apêndice, né? Deduções de fórmulas, né? Que estejam dentro do trabalho e que você queira colocar a dedução delas, ok, pode ser também como apêndice, tá? Daí tem os anexos, né? Os anexos, então, são parte do trabalho, porém ficam muito extensos ou muito deslocados dentro do trabalho. Então, por isso que você abre os anexos quando são imagens muito grandes, tabelas muito grandes, né? Informativos muito grandes, muito extensos. Você aproveita e já coloca isso como anexo e citando lá no texto, né, que o anexo tal pode ser visto, né, ao final, porque representa aquilo que você acabou de explicar. Então, você pode fazer menção, você deve fazer menção aos anexos ao longo do texto. Por isso que o anexo é algo que você vai colocar ao final do trabalho, mas ele é parte do trabalho, dos elementos textuais. Aí tem algumas dicas, tá, pessoal, para gerar referências. Quem é fera aí nessas coisas assim de plataformas para colocar tudo direto na BNT, tem vários artifícios, vários meios, tá? Então, assim, eu sou meio roots, eu gosto de fazer o trabalho na marra, então eu vou lá, faço o sumário na mão, depois eu passo tudo manual, eu sou, tipo, meio, sabe, meio retardado mesmo. Então, eu penso, por que eu não aprendo essa porra, né? Por que eu não aprendo isso? Eu não sei. Eu já tive dificuldade de fazer esses vídeos, porque eu acho que é um saco ficar gravando essas aulas, mas a gente tem que se adaptar, né? Uma hora, quem sabe, quando estiver fazendo meu pós-doutorado, eu use, né, esses artifícios. Mas eu coloquei algumas coisinhas. Eu não, desculpa. Nossa, total plágio isso, né? A professora Vilma deixou para vocês, né? Para os alunos, assim como eu fui aluna, né, de ver esse conteúdo dela, para poder usar essas dicas, se vocês quiserem, tá? Para gerar referências, referência automática do acervo do FPR, se você for usar alguma coisa na plataforma, né? E daí aqui é um checklist de normalização de trabalhos acadêmicos, né, que é do sistema da biblioteca da UFPR, em que quando um trabalho chega na biblioteca da UFPR, então TCCs, dissertações, teses chegam na biblioteca para virar referência, o trabalho passa por esse checklist, que é mais ou menos o que eu faço com vocês, tá? Para avaliar se está, o que eu vou fazer, né, agora no segundo bimestre, eu vou fazer um checklist do trabalho de vocês para ver se todos os elementos textuais exigidos pela normativa, né, que aqueles que não são opcionais, os obrigatórios, obviamente, né, se eles estão lá ordenados dentro das normativas e tudo bonitinho, tá? E isso valerá pontuação no próximo bimestre. Beleza? Então, né, tem um checklist aí para. Não uso exatamente assim, né? É bem mais simples, obviamente, com vocês, mas o que eu quero dizer é que é mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, o depósito legal, se for submeter o trabalho, né, a, a, como referência na biblioteca, né, submeter o trabalho à publicação, tá? Então, aí mais exemplos de referências, tá? E as referências que foram utilizadas para formar esse conteúdo, tá, pessoal? Então, vocês também têm como auxílio, não esqueçam, o modelo de projeto, né? Então, para quem está perdido, igual cego no tiroteio, meu Deus, como é que eu faço trabalho? E eu não sei as normas e não sei o quê. Tem modelo, pessoal. Olha isso daqui, eu passei para vocês lá em sala.
né? Tá tudo formatadinho, tá bom, pessoal? Esse é um modelinho que vocês podem seguir para fazer o trabalhinho lá de vocês, tá? Tem até explicando aqui como é que, o que é a introdução, né? Então, assim, ó, resumo, escrever um texto que sintetize o trabalho como um todo, né? Então, ter o trabalho, não o tema do trabalho. Então, por isso que é feito por último, ó, como que se faz um sumário bonitinho. Então, tá tudo aí, né? O que é a introdução, o que é o objetivo. Podem usar, devem usar esse modelo, que é o que eu espero de vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Vocês sabem como me procurar e onde me procurar. Estou sempre no mesmo local, porque estou em isolamento social, até rimou. E a gente se encontra também nas nossas aulas, normal, tá? Horário normal. Eu tenho enviado as mensagens sempre, né? Um dia antes ou logo pela manhã dos nossos encontros. Mas é aquilo, pessoal. A aula dessa semana é sobre esse conteúdo, é para vocês irem alinhando agora o projeto de vocês dentro desse formato, beleza? Eu vou falar aquela coisa que todo youtuber fala agora, né? Subscreva-se no meu canal e não esqueça de me dar o joinha. Valeu, pessoal.